Bom, e aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez, Fraga da Nátria para um comunicado aí a respeito de que parece que vai sair a tal da lei ou a tal da imposição que vai sancionar agora que façamos não só o georreferenciamento, que é o levantamento com posicionamento global, mas também a certificação de área CGF-INCRA. E por que eu estou comentando isso? Recebi um e-mail no dia 7 de agosto, agora de 2025. Não consegui fazer a leitura antes, porque vocês sabem, imbuído aí de fazer os tutoriais da Topocad e outros tutoriais que em breve trago novidades. Com isso, né, a leitura ficou para hoje. Hoje é dia 16 e espero que esse vídeo saia na segunda-feira. Vamos lá. Prezados senhores, escrevemos para compartilhar as informações de grande relevância sobre as próximas mudanças da legislação registral que impactarão diretamente os produtores rurais e proprietários de imóveis rurais. Nosso objetivo é antecipar possíveis dúvidas e garantir que todos estejam cientes e preparados para as novas exigências, promovendo segurança jurídica, que é uma coisa que eu bato muito a tecla aqui, né, pessoal? E a regularidade de suas propriedades, de acordo com os nossos princípios de transparência, celeridade, colaboração, acessibilidade, ética e urbanidade. Prazo final para georreferenciamento obrigatório. Atenção aos prazos e impactos. Ó, vejam bem, se o próprio registro está trazendo isso, pessoal, seguinte, não é mais um técnico apenas falando. Alguém que se formou em agrimensura, e sim uma entidade que por trás tem alguém formado em direito. Porque até onde eu sei, se eu não estiver falando uma baita de uma groselha, a pessoa que fica à frente de um registro de imóveis, ela tem que ter feito bacharel em direito. Ela pode não exercer, não exerce mesmo, né, o cargo de advogado ou advogada, mas pode cuidar de um registro de imóveis, um tabelionato, enfim. Então sigamos aqui. Gostaríamos de relembrar que se aproxima o fim do prazo para georreferenciamento obrigatório de todas as propriedades rurais, conforme estabelecido pelo decreto 4.449 de 2002. A partir de 20 de novembro de 2025, eles estão enfatizando aqui, ó, todos os imóveis rurais, independente de sua área, deverão estar georreferenciadas, para que possam ser objeto de desmembramento, parcelamento, transferência e outros atos. Aqui eu tenho que frisar pro civil comum aí, que está do outro lado. Que alguns me assistem devido a eu tecer ali alguns comentários a respeito do canal lá do Cristiano Mendes. Então, assim, quem deve fazer urgente o georreferenciamento? E o problema é que o pessoal fala georreferenciamento, mas é certificação de área CGF-INCRA. Georreferenciamento é qualquer levantamento com receptores de INSS. Conseguiu a posição global, conseguiu a posição em cima do globo. Vamos ver aqui onde é que está o Brasil, África, Brasil. Aqui, ó. Conseguiu a posição em cima do globo é georreferenciamento. O que eles estão querendo citar aqui, na verdade, é certificação de área CGF-INCRA para imóveis rurais. E aí, para explicar agora para o civil comum, de uma maneira simplificada. A União, o Estado, a Federação, o país, já sabe o tamanho de toda a extensão do Brasil, de ponta a ponta. Afinal, são 3.000 quilômetros num eixo, 3.000 e pouco, e quase 4.000 no outro, tá? Então é um país de dimensões colossais e que tem já toda a sua delimitação, toda ela já foi, afinal todos os países têm, né, querendo ou não, seus levantamentos topográficos, mapas cartoriais, cartografia, enfim, né? Então todo mundo conhece o limite do seu território e por consequência sabe de ponta a ponta das suas áreas, das suas propriedades. Porém eles têm o macro. Por exemplo, a gleba principal quando pertencia à União. O que vem a ser isso? É uma área muito maior que ainda não havia sido feitos os fracionamentos. Sei lá, que de 1800 para cá começou a, como eles dizem, picar, fatiar a terra, ok? O que acontece dessa questão da legislação que o pessoal acha, estão nos monitorando em tudo, sem viés político. Cara, já somos monitorados desde 1970. Isso não é uma novidade. Aí o que eu tenho que frisar aqui? A questão é, estão exigindo que a gente certifique os imóveis para que a gente não venda áreas com medidas erradas. Porque o jeito, a técnica aplicada lá em 1900 Guaraná com rolha era ruim. E aí sempre vai ter aquele reforço de gente, tá, mas se já tem medida de tudo, por que tem que fazer área por área? Por causa disso, a técnica aplicada. O monitoramento é de um todo. Mas saber exatamente entre onde termina e onde começa a outra propriedade, isso é responsabilidade técnica e responsabilidade do proprietário da área. Assim como o proprietário tem a obrigação, o dever de manter a sua área limpa, com desenvolvimento humano
e cercada, ou seja, delimitada, é uma das obrigações do dono saber os limites da propriedade, com exatidão, a maior possível. Pronto, resumi agora. Então aqui, ó, sugerimos que os proprietários não deixem para regularizar seus imóveis na última hora. A ausência do georreferenciamento poderá impedir a realização de atos registrais essenciais. E aí aqui entra o texto anterior, né? Desmembramento, parcelamento ou transferência. Qualquer coisa que tu tiver que mexer na matrícula para dar titularidade a outras pessoas, por exemplo, um espólio, quando o titular da área vem a falecer, e com isso é transferido para outras pessoas, esposa, filhos, ou a pessoa que tu nomeou herdeira. No momento da transferência, tem que ter a certificação. Ah, pretendo vender da minha área de 8 hectares uma fração de 2 hectares, que é o que a federação permite, para transferir em titularidade matrícula. Tem que fazer isso, ok? Então, o que mais? Entra em vigor o provimento 195 do Conselho Nacional de Justiça. Isso aqui quem comprou os meus cursos já teve acesso. Aqui, obviamente, não faz sentido eu divulgar. Mas informamos que a partir de 2 de setembro entrará em vigor o provimento do Conselho Nacional de Justiça, publicado em 3 de junho de 2025. Este provimento representa um avanço significativo na modernização registral imobiliária brasileira. E eu já tenho um outro vídeo lá sobre o aplicativo Meu Imóvel Rural. Que até uma coisa, tá, pessoal? Algumas pessoas entram em contato comigo através daquele vídeo, de outros, e aí pedem, cara, eu quero comprar contigo uma mentoria, aliás, comprar contigo um curso para aprender a certificar, ou cara, eu tô entrando no ramo agora e eu preciso ter um norte com alguém sobre como que eu faço e tal. Aí eu passo lá o link dos cursos, digo pra pessoa, cara, se o curso online para ti não serve, tem como a gente fazer reunião online para não ficar caro. E eu ainda dou opção, não, se tu tem a grana, bala na agulha para me pagar para eu ir até a tua região e passar lá um tempo contigo, sei lá, 1, 2 ou 3 dias para fazer os trabalhos, ok, só que isso tu vai ter que desprender de uma boa grana. E aí quando eu falo, cara, uma aula online VIP, ou seja, uma aula onde tu me chama, eu te passo todas as informações de como é a certificação e tudo, gravo e tu tem acesso, é o teu curso, é exclusivo, é uma mentoria focada. Eu não vou publicar isso nos cursos lá. O curso é eu falando sozinho, no máximo quando um aluno ou outro, ou um consulente, permite que eu divulgue a imagem dele, aí eu coloco, mostro lá a pessoa e faço o processo com ele. Mas se não, cara, se tu daqui a pouco, não, eu quero pagar e não quero minha imagem exposta. Ok, tu vai receber o link, vai estar lá, tu vai poder salvar isso perpétuo. Se tu tiver a maestria, né, a habilidade de salvar isso numa conta tua do YouTube, ok. Mas enfim, aí as pessoas, elas viajam na maionese e acabam não me chamando, né? Ou acham, né, tu não dá opção. Como assim não dá opção, gente? Não viajem? Tem o curso online, onde é só eu falando. Tem a mentoria particular e tem a mentoria também dos outros cursos, onde eu ensino de A a Z da topografia. Mas é óbvio que eu não ensino a técnica de trabalho, e sim como é o mercado, como posicionar a marca, enfim, né? Então já estou fazendo um momento jabá aqui, sim, jabá time, não tem problema. Mas só para que vocês entendam. Então, tem essas 3 modalidades. Eu estou reforçando isso porque tem cara que às vezes entra em contato e, pô, eu falo no vídeo, aí depois eu falo com a pessoa no WhatsApp e os caras, sei lá, viajam na maionese. Cara, sim, eu te atendo do jeito que tu quiser. Só que tem um jeito super barato, tem um jeito que é médio, né, dependendo de quantas horas tu necessita, mas às vezes 1 hora é o suficiente. E eu tô cobrando no dia de hoje, agosto de 2025, R$ 180 pra bater papo 1 hora, gravar aquilo, passar toda a técnica e tu ter aquele conteúdo. Isso é preço de pinga, meu. Pra tu saber o que tem que fazer em campo, preço de pinga. Isso eu, sinceramente, eu pagava mais do que pro meu auxiliar pra me ajudar. E aí tem gente criticando o valor dos cursos. Eu fico louco com isso aí. Cara, desculpa, não bota a tua frustração em cima de mim por não saber cobrar o teu trabalho. Aprende a cobrar, e isso tem nos meus cursos também, tá? São 6 cursos no momento, mas eu também não vou falar muito a respeito disso aí, né? Já foi demais. E aí aqui, fala a respeito disso, do CNJ, do Conselho Natural, dos cartórios e registros, tá? Aqui agora, dentre as principais novidades de interesse imediato para os proprietários de imóveis rurais, destacamos a verbação obrigatória do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Passará a ser obrigatória a verbação do CAR em todas as matrículas de imóveis rurais. Esta medida visa aprimorar a integração dos registros de imóveis com cadastros ambientais, fiscais e territoriais, garantindo um controle mais rigoroso e identificação de inconsistências. Ou seja, a partir de agora, a parte que tu destacou como área de preservação
Tu vai ter que manter ela preservada como o nome mesmo diz. Por que isso? Se eles já monitoram com imagem de satélite pública, e aí que tá. O pessoal acha que não é monitorado. Cara, o país inteiro, o mundo inteiro é monitorado por uma coisa chamada Google Earth e NOAA. Quando vocês abrem lá o mapa, né, e o NOAA inclusive tem no TopoCAD, né, que é um software de topografia, que tu trabalha com essa plataforma em cima, que eu inclusive também vendo as licenças, se quiser me chamem aí, por favor, por gentileza. Tenho métodos ali interessantes para que vocês adquiram o software. Tá, mas enfim, outro papo. E aí com isso, quando vocês olham embaixo do site ali, Google Earth Map, não sei o que, bababana, tipo, toda a parte ali que dá os poderes, concede os poderes de imagem do Google. Saiba que do lado ali tem uma barra e tá escrito NOAA, N-O-A-A. É a mesma empresa que fornece dado de declividade magnética para a TopoCAD. E vocês conseguem fazer isso, talvez... Claro, o TopoCAD já libera aquilo com o detalhamento lá, o desenho bonitinho, né? Mas no novo vocês conseguem o cálculo. O desenho não, daí vocês vão ter que fazer à mão ali. Mas para passar essas informações. São dois órgãos internacionais que monitoram tudo. São duas entidades que trabalham em conjunto. E não é só a NOAA e a Google, tá, pessoal? Assim como o Bing da Microsoft tem também o seu mapeamento aéreo, espacial. As empresas chinesas também. Todo mundo tem, cara. Todo mundo que tem satélite aí orbitando, né? Constelação de satélite estilo GPS é o que a gente chama o nosso monitoramento por satélite aqui. Porque nós somos dependentes dos americanos. Mas existe o GLONASS, que é russo. Existe SSBAS, Beidou... tem mais um outro nome que eu não vou... o Galileu, que é o europeu. Então, assim, cada região do planeta, com exceção dos sul-americanos, que não temos, né, a nossa constelação, somos reféns dos norte-americanos. Pro outro lado, né, pro lado oriental, ali nós temos essa galera que cada região tem as suas tecnologias, né? E quem avançou com isso, usando o nosso planejamento lá do início da vinda do Marcos Pontes pro Brasil, quando ele saiu da NASA. E esse projeto ali é início de 2000, cara. Isso aí deve ser entre 2005 e 2007 ou antes, tá? Eu devia ter na época os meus 20 anos, agora eu tô com quase 40. Nessa época foram sancionadas essas informações. Foi liberado um planejamento do Brasil para que fizéssemos a nossa constelação. Nunca rolou. Quem foi lá e copiou tudo, aí vocês vão pensar, tá, mas China, a Índia é um país pobre, assim como o Brasil. Sim, mas em tecnologia eles estão avançando, eles estão ficando com soberania no país deles. Nós não. Então eles independem de um sistema de monitoramento de outros lugares. E o que está melhorando lá? A agricultura. Então por mais que eles tenham muitas pessoas num país que não é tão grande quanto o nosso, e aí é super populoso, mas eles têm hoje uma tecnologia que monitora tudo, que possibilita profissionais da agrimensura lá trabalharem de uma maneira legal. E ainda, para variar, eles estão melhorando o seu aparato tecnológico que possibilita a eles mais desenvolvimento. Porque pensem, semáforos são controlados por satélites, monitoramento de câmera, que é o cercamento eletrônico para vigilância, né, de delitos também. A sincronização de transações bancárias, sistema de satélite, que a gente chama de GPS erroneamente, né, mas é um sistema GNSS, que é global. Então, aí perdemos o direito da soberania. É brabo, tá? Aqui, ó, credenciamento obrigatório e tal. Daí aqui considerações finais, importante ressaltar. Só que daí agora uma coisa que eu sei que vocês vão... pronto. O Fraga quer puxar a brasa pro lado dele, né, e talvez vão pensar assim, como sempre, com uma empáfia e babá. Porque eu já recebi esse tipo de comentário, inclusive do perfil aberto da pessoa. Eu falei pro Henrique Joia cara, tu tá me difamando, então isso é passível de punição, né? Mas enfim... Porque assim, eu não trago pra vocês as coisas dizendo que é 100% a verdade. Não. Mas é as informações que eu recebo. E aí, tem todas umas outras considerações aqui no texto que não vem ao caso eu ler. Mas, esse pessoal aqui do registro de Dois Irmãos, que está comentando com todos os profissionais, quem levou para eles a informação lá em 2022 sobre certificação de área CIGEF INCRA e sobre como deveriam ser entregues os memoriais com posicionamento global, inflexão entre um segmento de reta e outro, foi o titio aqui. Vocês podem até pensar, pronto, é arrogância e tal. Capaz que o pessoal do registro não vai ter informação relevante. Até tem, eles têm informações privilegiadas dos regimentos deles internos, a cartilha. Mas quem levou a informação de que isso mudaria em 2022 fui eu. Só que é óbvio, isso aqui é uma informação que eles tiveram antes da gente. Ponto. Mas é importante frisar que
Quem foi lá atrás falar a respeito disso aí fui eu, quando fiz já a primeira área. Aliás, o primeiro georreferenciamento. Ainda não precisava certificar porque era uma área muito pequena. A área no total tinha 6 hectares. Aí eu fiz a primeira e mostrei, ó, vocês estão vendo esse método aqui de entregar trabalho? Isso foi até antes, foi 2020 ou 21. E aí eu comentei com eles, ó, vão entrar normas que vão exigir que esse aqui seja o padrão daqui pra frente pra área rural. E aí eu falei pra elas, porque o pessoal que atende no balcão são meninas, né? Eu comentei, não me assusta em nada se em menos de 10 anos isso aqui chegar também pra áreas urbanas. E aí 2022, pimba. Já é o referenciamento urbano da norma 17047, que inclusive podem me chamar aqui que eu consigo pra vocês. E aí comecei a fomentar essas informações, e aí é óbvio, né, pessoal? Eu falei lá em 2020 ou 21, o pessoal de dentro começou a se... Peraí, se o cara tá falando, se um técnico tá vindo falar pra gente, acho que a gente tem que dar uma atenção pra isso. E aí é óbvio que eles foram correr atrás das informações e eles recebem informações privilegiadas às vezes. Mas quem puxou esse fio de novelo fui eu. E agora eles passaram pra geral, a respeito de quem for mexer em algo nas terras rurais, terá que fazer. Só que nós tínhamos, obviamente, chegou 18 minutos, né? Chegamos ao ponto aí de... Nós lembramos que o que foi comentado conosco anos atrás, né, 2022, 23, isso foi muito salientado, 24 também, é de que as áreas até o fim de 2025 seriam de 25 hectares para cima, não as menores. Pelo que eles estão deixando claro aqui nesse texto, são todas, a partir de agora, todas. Mas eu acho, sinceramente, que é uma precaução do registro de dois irmãos. Não estou dizendo que eles estão errados com isso, muito pelo contrário. Isso é bom para as atividades profissionais dos topógrafos da região, dos agrimensores e dos técnicos que também têm essa atribuição com formações em bacharel, enfim. Mas o que eu tenho que salientar é, isso aqui provavelmente é uma iniciativa deles, do tipo, ó, já vamos padronizar para não ter incomodação no futuro. Creio fortemente que seja isso, tá? O que não, para mim não tá errado. O problema é que a gente já vem falando há um tempo. Pessoal da ANT, pessoal do grupo lá da LAS Topografia, Família da Topografia, são vários grupos. Tem um que é de engenheiros em geral, aí tem todas as engenharias lá, desde agronomia, civil, engenheiros cartógrafos, agrimensores, e tô eu lá no meio perdido lá com essa galera, né? E aí recebo um belo bombardeio de informações todo dia que é muito positivo. Só que daí dos outros setores, né? Do nosso ali o pessoal não dá muita atenção, mas tô feliz em estar lá. Só pra pontuar. E até o momento nós não sabíamos dessa informação, mas eles estão querendo, obviamente, enfatizar que, cara, nós vamos cobrar, nós vamos exigir isso. Melhor, que eu ia querer mencionar dos grupos, obviamente todos os que trabalham com topografia estão reclamando dos valores. Porque tem muito técnico, e eu não tenho nada contra o técnico recém-formado que não sabe colocar preço. Não sabe colocar valor, na verdade, no seu trabalho. O problema é que tem a galera que aluga equipamento e trabalha para ganhar no final do dia 100 pila, 100 reais. E esses aí estão destruindo com o mercado. Né? Me desculpe, mas sim, vocês estão. Né? Se a alocação do equipamento na região de vocês é 300 reais uma diária para GNSS, e se é para estação quase 200 reais ou 150, não sei o valor, cara, aprendam a precificar isso. Claro, quando eu falo do meu curso, daquele valor específico para saber calcular, para saber precificar, eu coloco muito a base de custo operacional vezes tanto. Só que é óbvio, custo operacional vezes tanto, dependendo do que tu vai fazer. Dependendo do que tu vai fazer. Mas aí tu tem que considerar o seguinte, não você faz levantamento sozinho, tu tem o deslocamento, tem que considerar que o teu deslocamento ele também deprecia teu carro, ele desgasta as peças, os componentes, tudo isso tem que entrar na conta. Tem que entrar na conta mesmo que o cliente não exija, tem que entrar a nota fiscal, o valor dela, que tem uma variação aí dependendo da tua atividade econômica, atividade de desempenho com o teu CNPJ, caso tu tenha, tu tem que considerar ali os 17, 20%, ou às vezes 8%, depende. Depende da modalidade que tu tem. Porque tem gente que tem mais atribuições incorporadas, e aí paga, obviamente, tarifas maiores, né? E por que eu comento isso? Porque como que uma pessoa que está começando agora, e que está hoje trabalhando de forma, eu diria que não é negligente, mas de maneira na informalidade, como que você vai conseguir um dia se profissionalizar a ponto de ter um PJ maior,
de ter uma consistência financeira para pagar todos esses atributos se tu trabalha de uma maneira clandestina e ainda para piorar, além de ser clandestina, tu não coloca na conta esses outros valores. Aí tu tá competindo com os teus irmãos de topografia, gente que tá ou recém-formada ou que tá no mercado há muito tempo, com um preço lá embaixo. E aí não sabendo argumentar, não sabendo explicar para o cliente as coisas, simplesmente, eu resolvo. Tá, eu resolvo o quê? Aí a gente pega pranchas horríveis, trabalhos muito mal feitos, mas muito mal feitos mesmo, a ponto de a pessoa não conseguir defender nada depois. Do porquê e dos motivos. Esquina, tu sabe que é em formato de arco, numa área urbana, e tá lá quadrado a representação. Ou seja, que ponto é aquele que o cara pegou para definir uma quadra? Que ponto é aquele para definir o encontro de um meio-fio, de um cordão de uma rua, com outro? O segmento de reta. Quer dizer, então, que é bicuda em toda a quadra. Cara, não sei. A topografia, ela tá, assim, respirando por aparelhos no nosso país. Principalmente aqui na minha região. Eu que tô aqui no sul, que o pessoal... E aí até, ó, coisa que esses dias eu tava comentando com o pessoal do portal Meu Agrimensor. Os caras falam em feira de tecnologia. Isso eu vou bater em vários vídeos, tá? Feira de tecnologia. Vamos lá olhar o drone e tal, não sei o que, para pulverização. Vamos lá olhar o drone e tal para monitoramento. tudo muito lindo. Vamos olhar o software mais rebuscado que gera nuvem de pontos enquanto o drone está em operações no ar. É lindo de ver. Eu não estou dizendo que a tecnologia é ruim. Mas o que eu acho bem estranho é, cara, o pessoal fala em tecnologia, avanço, avanço, avanço. Na hora que tu vê as coisas sendo aplicadas, tu olha umas pranchas lixo sendo entregues de projeto, fora de escala, fora de norma. O pessoal não se preocupa nem, por exemplo, em mudar as cores, faz aquele desenho xoxo, tudo em preto e branco. Não que tenha que ser tudo colorido e carnavalesco, né? Não é isso. Mas que tenha um cuidado, com aprimoramento, com algo rebuscado com as informações, não para enfeitar, para trazer clareza, ao contrário, não. É tudo preto e branco, tudo mal desenhado. E aí tem cara ainda que ainda tem, para parecer grande, né? Tem a cara de pau de pagar um cadista para fazer ou colocar um nome fictício para parecer maior. Daí tu olha, nossa. Enfim, cara, é isso, tá? Obviamente, quem tá em acesso com os meus cursos tem o resto das informações aqui que são privilegiadas, né? Em tela eu vou colocar aqui partes do texto que eu li, obviamente, mas vocês já viram isso, obviamente, estão vendo o vídeo editado. Mas assim, tem mais informações além disso aqui que me chamem no privado, comprem comigo aí não só os cursos, mas também a informação. Porque eu, quando me formei, queria que tivesse um Fraga da vida para dar instruções às pessoas. Eu, obviamente, teria pago para alguém para me passar esse tipo de feedback. Assim como eu tenho alguns consulentes e alunos aí que, cara, me contrataram, pagaram e acham muito bom o conteúdo. E comentam, cara, parabéns porque tu tá fazendo algo que não tinha no mercado. Bom, é isso aí.